Você conhece teorias loucas, malucas ou infelizes feitas na fandom de Cavaleiros do Zodíaco? Então, a sua sorte é que eu trarei algumas delas nesse vídeo. Vou deixar também um post na aba comunidade para vocês deixarem teorias loucas que vocês já ouviram. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! A primeira teoria é que a saga de Hades, Inferno e Elísios ficaram arrastados no mangá por causa do Kurumada, que ele deixou tudo para os assistentes fazerem. Bom, essa parte da história realmente ficou incrivelmente arrastada e não tem nem a metade da carisma da fase que contempla o santuário. Porém, Kurumada é um mangaka muito tradicional, pra não dizer logo orgulhoso. Tanto que ele até hoje poderia ter passado o bastão, vendido mais com outros artistas, mas prefere sua própria história com as suas próprias mãos e seus próprios desenhos. Bem, o traço de uma fase pra outra não mudou, então não acho que algum assistente tenha tomado a dianteira, até porque as pessoas têm uma ideia errada do que os assistentes fazem. Geralmente, eles desenvolvem o fundo, o retículo e alguns acabamentos, mas a arte geral dos personagens em si são feitas pelo autor original. Então sim, todas aquelas artes são do Kurumada, que tinha evoluído bem o seu traço nessa fase, mas que infelizmente desenvolveu um problema na mão, o que para um artista dificulta bastante. Então voltar àquele estilo quadradão e simples dos anos 70 deve ser bem mais confortável para desenhar lá em Next Dimension, diferente daquele estilo arredondado e cheio de detalhes da saga de Hades. Então acredito muito que isso seja apenas boatos de fãs e que o Kurumada só queria terminar sua história logo porque estava cansado. Mas ao ponto de deixar alguém desenhar por ele, aí eu já acho bastante difícil. A segunda teoria é que todos os universos são canônicos e que Cronos canonizou isso. Meu Deus, eu já falei isso tantas vezes, mas vamos lá de novo. As pessoas confundem muito o sentido de canônico em Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos lá. O mangá Saint Seiya foi criado logo se tornando o universo principal de Masami Kurumada. O que viria depois, no caso os spin-offs, são obras derivadas desse universo com universos paralelos. Todas as obras de CDZ, The Lost Canvas, Omega, Saint Asho, Soft Gold, Meio Darkwing, Episódio G, são oficiais. Isso é importante, eles não são fanfics. Significa que o autor original permite usar o nome e a história de Saint Seiya para outros autores criarem suas próprias histórias. Ou seja, se alguém cria uma fanfic na internet, obviamente não tem aval do criador original e não pode ser vendida. Da mesma forma que Kurumada poderia processar essa pessoa por usar a sua história sem permissão. Bem, isso é ser oficial. O canônico é tudo que ele cria fazendo parte do universo principal dele, ou ele passando o bastão para alguém. No caso, CDZ Clássico e Next Dimension. Porém, é possível sim obras paralelas e principais conversarem. Vou usar um exemplo recente para vocês conseguirem entender. No novo filme do Homem-Aranha, temos o Aranha do Tom Holland, que é do universo MCU, e quando o Aranha do Tobey e o Aranha do Andrew vieram para esse universo, eles não foram canonizados. Eles continuam tendo seus próprios universos, que eu vou chamar Universo 1 e 2 da Sony. Ou seja, agora existe um multiverso, e nesse multiverso existe o universo MCU, Universo 1 da Sony e Universo 2 da Sony. Quando dizemos que Next Dimension é canônico, é porque ele continua literalmente a história do clássico e ao mesmo tempo o seu passado. Mas Lost Canvas seria igual ao Universo 1 da Sony, outro universo que seria o passado dos Cavaleiros do Zodíaco. A passagem do Cronos dá sim aval para um multiverso de Cavaleiros do Zodíaco, onde spin-offs existam, mas eles continuam não sendo o passado, presente e futuro de Saint Seiya original. Aliás, a própria fala de Cronos nos elucida sobre isso. Ele indica a nebulosa exata para Athena pular, e qualquer outra nebulosa seria o passado ou futuro diferente do dela, ou seja, um passado alternativo, que não é o dela. Se ela pulasse em The Lost Canvas, digamos assim, ela não poderia destruir a espada de Hades como quer, porque isso não afetaria o presente dela, e sim o presente da Athena do universo de The Lost Canvas. É por isso que quando a Athena voltou ao passado, as coisas no presente foram se modificando com o testamento do Aiorus, a flecha da deusa sendo encontrada e por aí vai. Porque aquele era o passado correto, que pode causar mudanças no presente clássico. Então não são canônicos, e sim esses universos podem, ou talvez já façam parte do mesmo multiverso de Cavaleiros do Zodíaco. A importância de separar canônico de spin-off alternativo é simplesmente para saber que universo é qual.
A próxima teoria é que Hades, antes de se tornar uma divindade, não existia o inferno. Isso entra naquela parada do hipermito de afirmar que Zeus, Poseidon e Hades eram originalmente humanos que despertaram a grande vontade, se tornando deuses. Contudo, na saga dos Elísios, após Hades ser morto, o inferno e os Elísios também foram destruídos. Logo, não existe mais o mundo dos mortos, correto? Errado. Na verdade, tanto na mitologia grega quanto na mitologia de CDZ, o mundo dos mortos já existia antes de Hades. O que acontece é que em ambas mitologias, Hades pegou esse plano que já existia, o mundo dos mortos, e instaurou reinos dentro dele, o inferno e os Elísios. O próprio hipermito chama de plano dimensional para onde as almas vão. Em Next Dimension fica nítido que o mundo dos mortos ainda existe, só não existe mais o plano de sofrimento eterno, que é o inferno, e os Elísios, que seria o paraíso. Em Next Dimension vemos Seiya caminhando no Yomotsu, indo direto ao buraco que dá o mundo dos mortos. Ou seja, o mundo dos mortos ainda existe, e aqui cai na teoria. Mas eu acho que agora o mundo dos mortos virou um sono eterno, onde os mortos vão dormir por toda a eternidade. Tiro isso pelas falas de Athena, no que ela acharia ideal para os humanos após a morte, que seria o descanso eterno. Sem a influência de Hades, isso seria possível. A próxima teoria é que o deus Abel do filme A Lenda dos Defensores de Atena era um deus babilônico ou o próprio Apolo. Adoraria saber de onde as pessoas tiraram isso, simplesmente não. Apolo é da mitologia grega, senão ele nem seria irmão de Atena. Segundo, que ele não poderia ser o próprio Apolo, até porque o Apolo é citado no filme como um dos que deteve ele junto de Zeus. Abel nada mais é que um deus totalmente original criado pro anime. Todas as suas referências são baseadas em Apolo. Aliás, o próprio título de Deus do Sol foi usurpado por ele. Ele não é um deus original disso, e após a sua derrota, esse cargo ficou para Apolo. As referências clássicas que temos é a Bíblia, onde temos a história dos irmãos Caim e Abel, fazendo alusão à irmandade de Abel e Atena, onde um irmão mata o outro. O banimento de Abel, uma referência a Caim, que foi banido por Deus, e nessas obras do Kurumada sempre gostam de dar essa inversão, né? Caim que é do bem, Abel que é do mal. Deu pra entender, né? Next Dimension tá aí pra isso. Contudo, uma teoria, em minha opinião, mais correta é que Abel foi baseado em um deus da mitologia grega que nunca nasceu. Na mitologia grega original, foi feita uma profecia que Zeus seria destronado por um filho seu com Ametis. Porém, Zeus fez todo aquele estratagema de enganar Ametis e a engolir. Em algumas versões é uma mosca, em outras como água. Mas no final, como Atena acabou nascendo da cabeça de Zeus, e no caso foi uma mulher, Ametis ficou para sempre no estômago de Zeus, logo nenhum garoto poderia nascer dessa relação. No caso, Abel em CDZ poderia ser o filho de Metis e Zeus que havia nascido e por consequência tramou uma revolta contra o seu pai. Aqui, eu acho que a história encaixa muito mais. A próxima teoria é que Shaka pode criar universos inteiros por causa de sua luta contra Shijima. Quando eu digo pro pessoal não levar tudo a sério, de interpretar que a linguagem do Kurumada é muito exagerada, muito metafórica, muitos me xingam. E esse é mais um exemplo. Nessa luta de Shaka versus Shijima, ficou vários universos nascendo e morrendo. Mas é óbvio que isso não foi literal, gente. Senão, esses dois teriam um poder equivalente a Cronos, de estar acima dos universos. Como os próprios virginianos dizem, Ágil simboliza o começo do universo e Ungil o fim do universo. ênfase, simboliza, não são realmente. Engraçado que esses poderes ficam contidos na casa de Virgem e não chamam nem um pouco a atenção dos deuses. Caramba, se dois humanos podem começar o nascimento e a morte de universos, eles são deuses. Aquilo foi nada mais que uma liberação de poder que era representativa essa coisa de começo e fim do universo. Eu sinceramente já acho patético que tenham pessoas com unhas e dentes tentando elevar o poder de CDZ em níveis que não condizem, muito menos que levam a sério coisas que não devem ser levadas. Gente, Shaka não é um deus. Não deem mérito para algo que ele não tem. A próxima teoria é que Ryuho do Ômega é filho do Shun com a Shunrei. Eu só botei isso aqui porque eu percebi que tem gente que realmente leva isso a sério. Gente, isso é uma piada da fandom. Apenas isso. Acontece que, fisicamente e em jeito, Ryuho parece muito Shun. Mas termina aí. Ryuho herdou a aparência de sua mãe, por isso esse fato. Mas ele é sim o filho de Shiryu. Shunrei ama Shiryu de todas as forças. Claro que ela nunca o trairia. Como eu disse, isso é uma piada da fandom. Claro que o Ômega bota uma relação entre o Ryuho e o Shun, só que é mais uma relação de identificação. Duas pessoas parecidas fazem uma boa sintonia. O próprio Ryuho foi criado para ser o Shun desse anime. Garoto gentil, delicado e que tem uma aparência mais andrógena. Eu fico impressionado que eu realmente preciso explicar isso.
isso. Então da próxima vez que você ver um post dizendo que Ryuho é filho do Shun e que o Shun é talarico ou Shiryu chifrudo, entenda que é apenas uma brincadeira. E não estraga o humor dos posts, ok? É tão divertida essa brincadeira da fandom. Não estraga não, véi. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, já vai deixando aquele like gostoso. Se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!